A partir de agora você acompanha aqui ao vivo, direto do plenário Juscelino Kubitschek, a sessão ordinária de hoje, sexta-feira 13, de 2020. Nesse momento tem a palavra a deputada Alessi Brandão, do PCdoB. Senhor presidente, deputada Janaína Pascoal, senhores deputados, senhoras deputadas, Coronel Telhada, funcionários, pessoas que estão aí na galeria, pessoas que nos assistem pela nossa TV Alesp. Senhora presidente, ontem nós tivemos presente na posse de novos conselheiros municipais da saúde de São Paulo. Eu quero deixar meus parabéns aos conselheiros e conselheiras e o reforço, também porque a importância da participação popular na gestão pública da saúde. Falando em saúde, nós estamos aí no limiar de uma pandemia do novo coronavírus no mundo. De acordo com o Dr. Davi Opp, infectologista coordenador do Comitê Covid-19, no Estado, o contágio está acontecendo mesmo entre as pessoas que não viajaram. A orientação é que pessoas com mais de 50 anos evitem aglomerações, sendo os idosos o maior grupo de risco. E no Brasil, o Estado de São Paulo concentra o maior número de casos até o momento. É claro que a gente tem que pedir calma, serenidade e razão, porque pânico não ajuda ninguém. Nessas horas, nós compreendemos o quanto o SUS, que é patrimônio do povo brasileiro, é indispensável. Mulheres, negras, negros, moradores de periferias, trabalhadores, desempregados, crianças, idosos, pessoas em situação de rua, pessoas com deficiência, população LGBT. Todos esses grupos serão os maiores afetados, como sempre. Pediria um pouquinho d'água, por gentileza. O governo federal não está pensando assim, não. O presidente da Câmara afirma que está correto e que a agenda dos próximos 45 dias será dedicada ao combate aos efeitos do Covid-19. Mas pensem uma coisa, eu não estou com o coronavírus, porque é impressionante, Mas o ministro da Economia está mais preocupado com tais, muito obrigada, com tais reformas, reformas mágicas que vão apenas piorar a situação do povo. O ministro não pensa, por exemplo, qual será o efeito de uma quarentena para os trabalhadores informais, que dependem de muitas horas de trabalho para garantir seu sustento, já que os direitos trabalhistas lhes foram retirados. Não pensa nas mães, que não terão de deixar seus filhos para poderem trabalhar, e também nos idosos, que dependem de pensões. Seria, por exemplo, de suspender o teto de gastos, para que o SUS consiga atender a população mais pobre. Seria a hora de retomarem pagamentos do Bolsa Família e do INSS, para que as pessoas possam comer e se medicar, se necessário. Afinal, quem vai defender os brasileiros do coronavírus não será a iniciativa privada, mas os institutos de pesquisa, universidades, servidores públicos, a Anvisa e o SUS, e que nos sirva de lição para que representantes públicos não demonizem a ciência, a educação e o funcionalismo público. Muito obrigada, senhora presidente. Eu passo a presidência à sua excelência, o deputado Coronel Telhada. Passa a assumir os trabalhos da Casa, deputado Coronel Telhada. Portanto, convido para fazer uso da palavra a deputada Janaína Pascoal. Vossa Excelência tem um tempo regimental. Obrigada, senhor presidente. Cumprimento a todos os presentes. Eu gostaria de conversar com a população sobre esse tema que hoje considero o tema mais importante, não no Brasil, o tema mais importante no mundo, que é essa situação do coronavírus. Então, eu vou tentar pedir para que todos se dispam, não fisicamente, mas se dispam das preconcepções, para que nós possamos falar sobre algo muito básico. Eu sei que existem divergências entre médicos, existem divergências entre infectologistas, existem divergências entre autoridades constituídas, sejam do Poder Executivo, do Poder Legislativo. Por enquanto, tirando um caso ou outro, nós ainda não temos
uma situação instalada, né, no Poder Judiciário para dizer que haja divergências em termos de decisões judiciais relativas ao tema. Mas a verdade é uma só. Né? Nós estamos vivenciando uma situação que outros países do mundo já vivenciaram. Então, não me parece inteligente desconsiderar a experiência que esses países enfrentaram, a experiência que esses países têm, né? Tudo bem, isso aconteceu há 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, mas não me parece inteligente desprezar essa experiência com argumentos simplistas. Por exemplo, isso é a imprensa que está criando. Ou, os técnicos dizem que não é para tanto. Ou, não adianta fazer alarde e criar terrorismo. Né? É muito mais inteligente e prudente, né, adotar uma postura preventiva e objetivar, evitar que o Brasil chegue na situação que estes outros países chegaram. Porque quando esses países foram colhidos, né, por este caos que se instalou no sistema de saúde deles, ninguém os tinha avisado. Eles foram os primeiros. Né? Houve muita proximidade entre China, Irã, Itália. Né? Houve muita proximidade no tempo. Nós aqui no Brasil tivemos e ainda estamos tendo um tempinho maior. Né? O que eu estou querendo dizer com isso? Eles não podem ser responsabilizados por não terem tomado medidas preventivas, porque eles foram colhidos de surpresa. Nós podemos. Nós podemos e as autoridades constituídas podem. Né? Eu disse isso lá atrás com relação ao presidente da República, que ontem mudou a postura, e eu sempre louvo a pessoa, né, que volta para o caminho correto, independentemente do quão atrasado isso seja, mas o presidente mudou a postura, e eu disse isso ontem para o governador, na visita mensal que ele faz aqui a esta casa. Né? Eu disse para o governador que essa mentalidade simplista de que nós não devemos tomar medidas um pouco mais drásticas, ela é uma mentalidade, a meu sentir, equivocada e, ouso dizer, beira a irresponsabilidade. Mas não vai acontecer nada. Tudo bem, mas não é melhor nós adotarmos posturas preventivas para depois olhar para trás e dizer, olha, a gente exagerou na prevenção, não foi nem seria necessário. Não é melhor assim do que nós seguirmos achando que está tudo bem e olharmos para trás e dizer, meu Deus do céu, olha quanto caos, quantas coisas, se nós tivéssemos feito isso, se nós tivéssemos feito aquilo. Então, quem tem o poder para tomar essas medidas são as autoridades constituídas, né? Em especial o Poder Executivo. Nós, no Legislativo, podemos sugerir. Eu sugeri ontem ao governador, já havia sugerido antes ao presidente aqui da casa, né, em contato exclusivo com ele, direto à pessoa dele, antes de falar em público. Com relação à presidência da República, eu já tinha me manifestado nas redes de que nós precisamos mudar a postura. E eu vou pedir para falar novamente, para explicar por quê. O que tem de diferente com relação a este vírus? Porque este vírus, né, requer maiores cuidados. Não é porque ele é mais deletério, mais prejudicial à saúde dos indivíduos. Então, que fique claro, não estou gerando aqui, causando terror, para que as pessoas tenham pânico achando que vão morrer. Não é isso. Ele é até um vírus brando, sob o ponto de vista da saúde do indivíduo. Mas ele tem algumas características que, se verificarem no Brasil, podem gerar um caos sem precedentes no sistema de saúde. E aí, eu vou dizer, não adianta ter dinheiro, porque os leitos que nós temos no sistema público e no privado não serão suficientes.
Tá? Então, eu vou pedir para falar novamente e vou seguir com esse tema, que me parece o tema mais importante, né, desta semana, e espero estar errada, mas tende a ser o mais importante da próxima semana também. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos aqui presentes, aos deputados, ao público que nos assiste pela Rede Alesp, ao público aqui na galeria, aos nossos funcionários, aos policiais militares e civis. Só dentro desse tema que a doutora Janaína abordou, muitos têm me ligado, doutora, me perguntando, né, sobre a minha saúde. Não tive nenhum sintoma, estou assintomático. Na quinta-feira passada, estive com o presidente, estive com o Fábio Van Garten, que testou positivo. E muitos da imprensa têm ligado aqui na casa e têm ligado para mim para saber. Então, só como medida, né, até para esclarecimento, e para que não gere nenhuma dúvida, ou que muitos não tenham aí medo de estar próximo, a gente vai fazer o exame voluntariamente e tudo mais para testar. O positivo ou negativo? Creio que será negativo, deputado Douglas. Mas é sempre bom esclarecer. Então, está aí o pedido, né, para fazer esse exame e logo mais estarei fazendo. Mas o motivo que me traz aqui na tribuna hoje é um lixo de reportagem da revista Isto É, da Lixo É, deputado Douglas, que cita Vossa Excelência também, e me cita nessa reportagem. O título da reportagem é As Falanges do Ódio Digital. E aqui eles colocam, o deputado Douglas trouxe aqui, qual que é a câmera para mostrar? As Falanges do Ódio Digital. Na capa aqui da reportagem trazem a família Bolsonaro, aqui, e trazem também o professor Olavo de Carvalho, e no meio da reportagem dizem, né, sobre a facção paulista, deputado Douglas, e que essa facção age aqui dentro da Assembleia Legislativa. Ora, vão ter que provar em juízo do que nos acusam. Dentro da reportagem, eles dizem aqui, deputado Coronel Telhada, os parlamentares são seguidos por deputados estaduais, como a Ana Maria Campanholo, do PSL Santa Catarina, mas o principal núcleo desses colaboradores nos estados está enraizado na Assembleia Legislativa de São Paulo. Um dos deputados mais ativos na facção da Alesp é Gil Diniz, carteiro reaça, como é conhecido. Ele já foi assessor de Eduardo na Câmara, e olhem só, ele já foi assessor de Eduardo na Câmara, e lá promoveu esquemas de rachadinha. No gabinete do filho do presidente. Situação que ele replicou na Alesp. E segue. Ora, trabalhei por 4 anos no primeiro mandato do deputado federal Eduardo Bolsonaro e nunca fui acusado de coisa nenhuma. Pelo contrário, pelo trabalho que eu fiz, deputado Douglas, e Vossa Excelência sabe, nós estivemos na rua panfletando, pedindo voto, lado a lado. Fui convidado a sair candidato ao lado do Eduardo e tive o voto de 214.037 paulistas. Esse vagabundo desse repórter aqui vem dizer que eu promovi dentro do gabinete do deputado federal Eduardo Bolsonaro esquema de rachadinha. Fui acusado por um outro vagabundo que estava no meu gabinete. Eu não vi essa matéria. Estou respondendo no MP, já fui ao MP diversas vezes. Peço aqui ao procurador-geral, o Ismânio, o que mais que o MP quer de mim? O que mais? Fui lá de livre e espontânea vontade depor antes do meu acusador e botei o meu sigilo bancário à disposição do MP. Todos os meus funcionários foram lá também e da mesma maneira colocaram ali o seu sigilo bancário à disposição do MP, sem pedido judicial. O vagabundo que me acusa, ele diz no depoimento que não tem prova nenhuma, e que ele nunca devolveu 1 centavo. O MP quer o quê? O Ministério Público quer o quê? Esse canalha desse jornalista aqui, ele mente mais uma vez, e a imprensa vem mentindo, deputado Douglas, reiteradas vezes, mas nos acusam de propagar o ódio, nos acusam de fake news. Agora aqui, fantástico,
Rede Globo, com aquele transexual. Ai, nós não sabíamos, sabia sim, a penitenciária é sabida, é conhecida inclusive pela Globo, que lá vão os condenados por abuso sexual, como que não sabiam? Então deixo aqui o meu repúdio, peço, presidente, que mande aqui as notas taquigráficas ao procurador-geral, ao doutor Ismânio, porque continua à disposição do MP. Que mais que vocês querem? Que mais que vossas excelências querem? O que parece é que querem que eu sangre aí até a eleição municipal, ou querem prejudicar o deputado Eduardo Bolsonaro, ou o próprio presidente Bolsonaro, porque não é possível que depois de quase 2 meses aí, que eu entreguei à disposição meu sigilo bancário, não tenham feito ainda o cruzamento de dados, e outros deputados, que também tiveram aí as suas denúncias, já foram arquivadas. Já foram arquivadas. Então qual é o peso e qual é a medida para mim? Deixem claro, veio a público, não deram as entrevistas aí, quando eu fui denunciado. Então deixo aqui a minha indignação, não vou processar dessa vez, isto é, esse lixo de mídia, vou processar direto o jornalista, esse canalha aqui que mentiu e vai continuar mentindo. Essa casa aqui está abrindo uma CPI para falar de fake news. E já adianto, vou fazer um requerimento para ele vir aqui explicar onde que eu fui denunciado por esquema de rachadinha no gabinete do deputado federal Eduardo Bolsonaro. E aguardo o Ministério Público se manifestar. Muito obrigado, senhor presidente. Na tribuna agora para sua fala, o deputado Coronel Telhada do Progressistas, pelo tempo de 5 minutos, tempo regimental, neste pequeno expediente. Boa tarde, senhora presidente, senhores deputados, assessores, funcionários aqui presentes. Quero saudar a todos que nos assistem pela rede Assembleia, saudar aqui também, mais uma vez, o meu amigo João Medeiros, da Coab, que está aqui mais um dia prestigiando. Você vê mais que muito deputado aqui, viu, João? Você vê mais que muito deputado. Bom te ver, manda um abraço para o pessoal todo da Coab, viu? Obrigado pela presença. Só lembrando, para quem não sabe, o pessoal, os funcionários municipais de São Paulo estão há muito tempo sem reajuste também. O último acho que foi 0,1, é isso? 0,001, alguma coisa assim. Está vergonhosa também a situação dos funcionários municipais em São Paulo. Saudar aqui a nossa assessoria policial militar, na figura da Cabo Luciene e do soldado Pellegrini, que estão aqui diariamente nos apoiando, tratando e cuidando dessa casa. Eu quero começar a saudação de hoje. Antes de começar a saudação de hoje, quero aqui me solidarizar ao deputado Gil Diniz e ao deputado Douglas Garcia e dizer uma coisa bem clara. Eu tenho vergonha da imprensa brasileira. Lógico, não é toda imprensa, existem profissionais excepcionais, mas, na sua grande maioria, são canalhas, mentirosos, tendenciosos, usam de ideologia triste, não vou falar nem ruim, triste, absurda, para fazer o seu trabalho. Então, deputado Gil Diniz, faça isso que o senhor falou mesmo, arrebenta na justiça, não dá mole não. Esse pessoal só respeita quem faz isso. É vagabundo, como o senhor falou mesmo, vagabundo, é triste, muito triste. Mas, voltando ao nosso tema aqui, dia 13 de março, hoje, sexta-feira, quero saudar aqui a cidade de Sarapuí, que comemora mais um aniversário. Parabéns a todos os amigos e amigas da querida cidade de Sarapuí, contem com o nosso trabalho. Um abraço ao prefeito e a todos os colegas de lá também.